Boa noite a todos. O nosso tema, então, é o destino, ou como comumente falamos, que a nossa vida já vem pré-determinada. Esse assunto, quando eu estava estudando ele, dava para falar uma tarde inteira de tanta coisa que existe sobre ele, muito interessante. Mas como eu sei que o objetivo da noite não é me ouvir, e sim serem atendidos, e aqui é uma palhinha só, eu comprimi bastante o tema para podermos conversar. Eu sou espírita, e todos os meus estudos são baseados na doutrina espírita. E pelo espiritismo, quando Allan Kardec consultou os que já desencarnaram, os chamados espíritos superiores, que são os mesmos que nos atendem aqui, ele perguntou qual é que era o destino do espírito, o destino final nosso. E eles responderam para Kardec que o destino final, o objetivo final, era chegar à perfeição relativa, quase próximo a Deus, mas está distante de nós. De vez em quando nós estudamos essas questões, fica longe, fica um assunto abstrato. Chegar numa perfeição, eu estou com problemas no dia a dia, e eu estou tentando imaginar algo tão longe, né? Mas aí podemos imaginar qual é o destino mais próximo nosso. E esse nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Santo Agostinho traz uma mensagem, ele explica que nós que estamos encarnados aqui na Terra, temos que evoluir em duas questões, intelectual e moral. Esse é o nosso objetivo, avançar intelectual e moral. E ele fala que nós, nesse estágio que já estamos, já avançamos muito intelectualmente. Tanto que podemos ver que, se olhar anos atrás, para ter água, tinha que ir no poço recolher água. Hoje em dia, abrimos a torneira. Antigamente, os reis, no verão, para ter um pouco de refresco, tinha alguém abanando. Hoje em dia, nós, os comuns, temos um ar-condicionado em casa. Nos anos 90, para falar com uma pessoa, tinha que ter telefone, tinha que comprar o telefone. A linha tinha limitações de linha. Hoje em dia, qualquer um tem um telefone celular. Então, o avanço intelectual, o avanço do saber do homem evoluiu muito. Só que ele diz que o atraso moral é milenar. Ele fala, o espírito, que o atraso moral nosso é muito antigo. E que esse é o nosso objetivo da encarnação direto. O avanço moral. Para termos uma ideia do nosso atraso moral que nós estamos, todos nós sabemos aqui, quando ouvimos exposições doutrinárias, que é feio falar mal dos outros. É feio ser maledicente. Isso é quase que um senso comum. Mas nós, espíritos que reencarnamos de vida em vida, há quanto tempo já sabemos que é feio falar mal do outro? Se nós buscarmos a lei de Moisés, há 3.500 anos atrás, ele dizia assim: é proibido falar mal de um surdo e de quem não está presente. Então nós estamos atrasados moralmente na maledicência há pelo menos 3.500 anos. Por isso que os espíritos nas comunicações arrancam os cabelos dizendo: o atraso moral é muito grande. Nós que estudamos o espiritismo, uma das primeiras frases que ouvimos: fora da caridade não há salvação. Mas será que esse ensino de que é necessário ser caridoso é novo? Não é. Moisés, há 3.500 anos atrás, ele dizia, tinha uma lei, que aquele que fosse colher o que tinha plantado, deveria deixar uma parte para aqueles que passassem com fome e pudessem colher e comer. E ele ia mais. Se o dono da terra, visse que alguém estivesse olhando para seus frutos, mas não tinha coragem de colher os frutos por vergonha, era obrigação do dono colher e dar para quem tinha fome. E ele falava, claro que a pena naquela época era um pouco pior, era 28 chicotadas, um pouquinho mais leve. Mas ele dizia o quê? Por que essa pena? Por que era um crime? Porque o espírito não podia ser escravo de seus bens, porque não é um avanço moral. Então, o nosso objetivo é avançarmos moralmente. Esse é o nosso objetivo, nosso destino de encarnação. Qual é o objetivo hoje? É
aperfeiçoar a moral do meu espírito. Qual moral que temos que aperfeiçoar? Cada um sabe a sua. Cada um sabe seus defeitos e suas qualidades. Se olharmos os nossos defeitos e compararmos com o que o Cristo nos ensinou, o que nós não estamos tentando praticar, pelo menos é ali que temos que trabalhar. Mas e essa questão de que a vida já vem pré-determinada? Essa é uma questão muito interessante de se estudar. Porque os Espíritos nos ensinam que, de maneira geral, de maneira mais ampla, a vida já vem com certas programações. Mas eles dizem que não podemos ser exagerados de achar que se estamos caminhando na rua e cai uma telha na cabeça, aquilo estava escrito. É aí que começa a entrar o estudo. E como fazer esse estudo? Podemos fazer uma analogia. Por exemplo, quando eu for retornar para a minha casa, se eu não soubesse chegar, que eu moro em Porto Alegre, na Zona Sul, eu colocaria no GPS meu endereço, Zona Sul de Porto Alegre. E o GPS ia marcar o caminho. Eu ia sair por aqui, ia dobrar à direita, ia passar a sinaleira. Lá adiante eu vou pegar aquela via que é mais escura, mas as marcas da rodovia são um pouco ruins. Mais adiante, lá eu vou fazer um retorno, eu vou entrar para embaixo do viaduto, e cada momento do meu trajeto tem seus desafios. Eu posso falar que no meu arrancar aqui, não tem muito movimento. É mais calmo, mas eu tenho que cuidar quando eu estou dirigindo com as pessoas que estão na rua. Eu posso dobrar a segunda direita ou a terceira direita. Não vai fazer muita diferença. Após eu chegar à sinaleira, eu vou dobrar a direita, eu vou ser obrigado a andar mais rápido, porque o trânsito é mais rápido. Eu tenho que cuidar com a má iluminação. É o cuidado daquele momento da faixa. Quando eu pegar a rodovia, ela é bem iluminada, andarei mais rápido, mas tenho que cuidar com os caminhões. Então, cada momento tem um cuidado. E a vida é igual. Nossa vida é que nem um GPS. Nós nascemos e ligamos o GPS, já tem o ponto de chegada. Só que como o GPS, eu poderia aqui hoje botar Zona Sul de Porto Alegre e falar para minha esposa, não, mas vamos dar uma passadinha em Gravataí para falar com os parentes em Gravataí. E eu desviaria para Gravataí. O GPS ia recalcular a rota, ia ficar um pouquinho maior e marcaria ainda o ponto final. Mas lá em Gravataí, conversando com os parentes, é um final de semana, mas vamos dar um pulo na praia. O GPS continua marcando o ponto final, eu estou lá na praia agora. E ele faz um caminho maior ainda. Até que chega o momento que a gente olha, vamos voltar para casa. E no meio do caminho acaba a gasolina, acabou a vida. E eu não cheguei no meu destino. Porque eu criei tantos desvios durante a minha vida que eu não chego onde tinha que chegar. Como perceber esses desvios? Como perceber o que é meu e o que não é meu? É uma resposta complicada. Como no meu dia a dia enxergar o que é o meu destino e o que eu estou manipulando e fazendo o desvio de rota? Eu posso imaginar que se eu trabalho em uma empresa privada e eu sou um mau funcionário, não cumpro as regras, faço o corpo mole, falo mal dos colegas, xingo o patrão e eu perco o emprego, eu não posso achar que isso estava escrito no meu destino. Não, isso eu criei para o meu destino. Eu criei um desvio em minha rota. Todavia, se eu sou um funcionário, que eu cumpro meus horários, eu tento ser nos dias que eu estou bem, o mais dedicado possível ao emprego. Não precisa ser aquele que faz hora extra e nem pede, não. Eu cumpro as regras que devem ser cumpridas. Tento não ser maledicente, tento cumprir e não desobedecer o chefe. Se neste momento eu for mandado embora, olha, realmente o que tinha nessa empresa não tem mais para mim. O que eu tinha que aprender aqui, eu aprendi. Essas questões que nós temos que aprender a enxergar no nosso dia a dia. E que nem eu comentei antes, não é um enxergar tão simples de fazer. Eu imagino esse momento que nem quando o Cristo estava próximo de ser crucificado e ele vai orar e falar com Deus e ele fala, Deus, afasta esse cálice de mim. Ele sabia a dificuldade que ele ia percorrer. Ele não queria, quem quer passar por uma dor? Ninguém quer. Só que ele, sabendo do que ele deveria fazer e não querendo manipular o destino,
ele fala, mas se essa é a tua vontade, Pai, assim eu vou fazer, assim eu seguirei. E creio, no meu olhar deste momento de vida, que esses são os momentos de dificuldade que nós manipulamos erroneamente o nosso destino. Estamos em momentos de dificuldade, em momentos de dor que ninguém quer passar. Ninguém é masoquista, creio eu aqui. Não estávamos aqui atrás da cura. Mas quando estamos em momentos de dificuldade, de dor, não podemos manipular as situações à nossa volta a ponto de interferirmos no nosso destino. E esse equilíbrio, que é o equilíbrio que é dificultoso, é difícil achar ele. Requer muita meditação, não de meditação de se retirar e meditar, meditação de, quando estamos lavando a louça no dia a dia, fazendo a faxina na casa, meditarmos sobre aquilo, sobre o que estamos vivendo, sobre as dificuldades do cotidiano. O que estamos enfrentando? O que aquele momento tem para ensinar para o meu espírito? Essa é uma questão interessante quando se pensa em destino do espírito. Não o que as conquistas da matéria fazem parte. Todos nós queremos viver numa boa casa, ter um bom carro, almoçar bem. Isso é uma questão óbvia da vida. Mas quando estamos em momentos de dificuldades, é tentar enxergar o que essas dificuldades estão ensinando para o meu espírito. Neste momento, nós começamos a selecionar o que é o nosso destino, o que é a nossa programação de vida, e paramos de manipular nossos destinos e criamos rotas e desvios tão grandes que vai chegar um momento que vai desligar o GPS, fora de sinal. Quando nós desviamos, entramos no modo louco, tão louco, que perdemos o rumo do GPS. Ninguém de nós vem ao mundo para ser bandido. Ninguém de nós veio ao mundo para roubar outro. Ninguém veio a nós ao mundo para ser um drogado. Ninguém veio ao mundo para ser um alcoólatra. É nós que nos perdemos o rumo do GPS e ele desliga, ó. Quando voltar, o sinal volta. Mas enquanto tu seguir sem rumo, tá só querendo desvio, vai chegar um momento que não chegou no teu destino. Mas a questão que é importante é como tentarmos nos manter também no destino, nos mantermos na rota frente às dificuldades da vida. Porque uma questão que Santo Agostinho fala no Evangelho, na mesma comunicação, é que a vida no mundo aqui, esse trajeto que faremos com o nosso carro e o GPS, ele não é um trajeto fácil. Não é simples. Ele fala, é um texto grande, mas ele em resumo fala assim: durante a encarnação, lutaremos contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então ele não está pedindo para sermos inocentes e acharmos que somos espíritos, que estamos numa boa, estamos indo em direção a Deus. Não é isso. Lutaremos contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. São cuidados que devemos ter no nosso dia a dia quando pensarmos esse projeto de vida. E como eu posso ver, já está chegando no nosso final da meia hora ali, como eu posso ver no meu cotidiano? Porque, em resumo, eu preciso ver isso no meu cotidiano. Paulo, me dá uma dica, o que tu enxerga, o que tu imagina, como é que eu enxergo as questões que eu preciso aprender? É isso que me interessa no fim. O que eu preciso aprender, na verdade? Vejam só, se eu sou uma pessoa que antes de encarnar eu tinha problema com roubo, com furtos, que, se olharmos os 10 mandamentos, não roubarás, né? Tem algum motivo? Eu, em vários momentos da minha vida, estarei frente a situações que eu ficarei facilitado, vamos dizer assim, a cometer os desvios de roubo. Eu vou comprar no mercado e a pessoa me dá o troco errado. Naquele momento, eu mesmo estou me desafiando a ver se eu sou honesto ou não. Um parente me empresta alguma coisa, eu me faço de louco para não devolver. E questões assim que envolvem. Eu acho alguma coisa na rua, não procuro o dono. São questões da vida que eu vou me colocando para ir ver. Eu sou uma pessoa que eu preciso aprender a liderar outras pessoas. Por mais que eu viva trocando de emprego, eu sempre acabo sendo chefe, por exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele me diz: Paulo, eu não aguento trocar de emprego porque eu sempre viro chefe e eu odeio ser chefe. Mas algum motivo? Ele precisa aprender alguma coisa. Será que na outra vida ele não foi um
mau funcionário? Que só criava problema? Não sei, estou especulando aqui. Mas é enxergarmos essas dificuldades que se repetem em nossa vida, aí estão as questões que cada um dos senhores se proporam para vocês mesmos antes de encarnarem. Se eu sempre fico em situações que eu estou próximo de pessoas que são maledicentes, primeiro eu sou maledicente também, essa é uma questão óbvia. Mas a segunda é porque eu preciso arrancar isso de mim. Olharmos no nosso dia a dia, quais essas situações que nós colocamos, que a gente olha, mas vem cá, de novo isso comigo? Esse de novo tem um motivo. É algo de nossa vida que nós precisamos aperfeiçoar e melhorar. Então, para passar a régua, que eu sei que o objetivo da noite não era vir me escutar, e sim o atendimento. Quando pensarmos, quando orarmos a Deus à noite, podemos pedir a Deus que Ele nos mostre o caminho a ser seguido. E todos nós vamos receber a resposta daquilo que precisamos melhorar. Vai aparecer no nosso cotidiano. Vamos aproveitar esse momento. Talvez algum de nós está aqui hoje buscando um socorro porque desviou a rota. Porque se nós não tivéssemos desviado a rota, nós estaríamos doentes. Essa é uma questão. A doença do corpo físico é quando nós desviamos tanto a rota que geramos doença no corpo. Esse é outro assunto que daria mais uma tarde de conversa aqui. Então façam, é óbvio, quando estão aqui procurando socorro, como eu já estive, como eu vou também, estão querendo recalcular a rota. Aproveitem o momento. Façam a consulta, façam o tratamento, mas comecem a colocar o Evangelho em sua vida. E não colocar o Evangelho de serem doutores do estudo. Sempre nas comunicações, nas obras espíritas, quando os espíritos nos pedem, eles pedem assim, ó, comecem a ler o Evangelho. Eles não nos pedem estudem o Evangelho, tornem-se doutores do Evangelho. Leiam o Evangelho. E eu fiz um teste esses dias para ler uma passagem do Evangelho, uma passagem por dia. Gasta 1 minuto e 10 segundos. 1 e 20. Por que ler o Evangelho? Porque nós estamos com um copo sujo, de água suja, e precisamos colocar água pura dentro. E de gota em gota vamos trocar a água. Se no nosso dia de 24 horas temos 40 minutos para novelas inúteis, nós temos que ter 1 minuto para o Evangelho. Se durante o nosso dia de 24 horas eu tenho 1 hora para navegar na internet, sair de lugar nenhum e chegar ao nada, eu tenho que ter 1 minuto e 20 para recalcular a minha jornada. A opção de chegar no destino correto está na mão de cada um de nós. Aproveitar o momento de dificuldade, porque no momento de dificuldade é interessante. É o momento que a gente realmente consegue enxergar o que realmente é importante em nossa vida. Quando nós estamos naquele momento de dor moral ou de dor física mais difícil, a política não importa mais, o que o vizinho está fazendo não importa mais, o que aconteceu não sei aonde não importa mais, o jornal não importa mais, se é o último episódio da novela ou não é, não importa mais. Nós conseguimos enxergar o que realmente vale. E são esses objetos, esses elementos que montam a nossa caminhada, o nosso destino. Só que daí é o trabalho de cada um. Conversar com Deus, enxergar o seu e ajustarmos a rota para chegarmos onde queremos. E não ter que recomeçar da rota que foi desviada. Muito obrigado, espero não ter me alongado muito. E boa semana a todos.